Oiku e seu pai sofrem um acidente. Reizur está atrás das pinturas. Demir pretende fugir de Istambul. No momento em que ele estava fugindo do hospital, ele foi pego por Oiku. Demir e seu parceiro Ugur estão em uma situação difícil. A doença de Oiku começou a apresentar os primeiros sintomas. Demir quer deixar Oiku novamente, mas não consegue. Kandan diz a Demir que admira a relação entre Oiku e os dois. Oiku lamenta o que seu pai fez. Ele vai até a porta de Kandan, mas não tem coragem de tocar a campainha. Demir encontra Oiku dormindo na frente da porta de Kandan. Ao ver seu pai na sua frente, Oiku começa a fugir de seu pai. Seu pai vem atrás dele. Oiku, que de repente corre para a rua, não percebe o veículo que se aproxima. Demir consegue salvar Oiku no último momento, mas o veículo atinge os dois. Demir e Oiku o levam ao hospital. O estado de Demir é grave. Vendo a condição de seu pai, Oiku não consegue controlar as lágrimas. Só então Demir acorda. Ele pede a Oiku que não chore. Kandan, que soube do incidente, vem visitar Demir. Ele diz que há pessoas que precisam falar com ele. Kandan volta no dia seguinte e Oiku não vê nada. Depois ele vai até Demir e o convida para ir à sua casa depois que ele recebe alta. No entanto, Demir não concorda. Kandan pede desculpas pelas ações de Murat. Ele insiste que eles voltem para casa. Demir finalmente concorda. Quando ele vem visitar Ugur Demir, ele avisa que deixará Istambul. Ugur pergunta como estará a situação da filha, mas Demir diz que Kandan vai cuidar dela, esquecê-la com o tempo e também vai mandar o dinheiro para a navalha. No momento em que ele estava fugindo do hospital, ele foi pego por Oiku. Mesmo dizendo que saiu para tomar ar fresco, ele não consegue convencer Oiku. A história fornece orientação para garantir sua fuga. Porém, Demir repete que irá ao jardim tomar um ar fresco. A situação de Oiku toca o coração de Demir. Ele desiste de ir. Os resultados da tomografia computadorizada de Oiku chegam. Após ver os resultados, o médico decide realizar uma biópsia. Quando a enfermeira avisa que será feita uma biópsia, Oiku se lembra do que sua tia falou sobre sua situação no passado. Ele não quer fazer biópsia e foge do hospital. Quando Kandan, que veio buscar Oiku e seu pai, descobre a situação, ela e Demir vão procurá-lo. Ugur liga para Demir e diz que Reizur está sem paciência. Demir, que está preocupado em encontrar Oiku, desliga o telefone na cara de Ugur sem ouvi-lo. Finalmente eles encontram Oiku. Oiku implora a ambos que não o levem ao hospital. Kandan encontrou o caminho do meio. O que Oiku disse aconteceu. Todos vão juntos para a casa de Kandan. Kandan diz que tem inveja de Demir, admira a relação entre os dois, que ele não pode ser uma pessoa má, que a princípio ela achou que ele era uma fraude, mas quando viu a devoção dele pela filha, ela não poderia ser tal pessoa. Murat pede desculpas a Kandan pelo ocorrido. No entanto, depois que Murat Kandan vai embora, ele liga para alguém e pede que investiguem Demir. Ele voltou para a escola de histórias. Ele tenta falar na aula, mas esquece o que havia memorizado antes. Ele começa a chorar. Os efeitos da sua doença estão começando a aparecer. Demir, que fica sozinho em casa após a saída de Kandan e Oiku, mergulha nas tarefas domésticas. Enquanto isso, Ugur está parado na porta e pergunta por que ele não atende suas ligações. Ele diz que a situação é grave e a navalha está atrás deles. Ele tem um plano. Só então, Kandan chega em casa. Eles estão confusos sobre o que fazer. Ugur se esconde atrás do sofá. Tentando salvar a situação, Demir leva Kandan para sair com a desculpa de tomar um ar fresco. Eles foram salvos no último momento. Kandan e Demir, que buscam Oiku na escola, sentem que há algo estranho nele. Quando perguntam o que aconteceu, não conseguem obter uma resposta satisfatória. Porém, quando pressionam um pouco mais, percebem que a prova oral correu mal. Ao ver-se mal do lado de fora, correndo atrás de seu dinheiro, Demir manda os dois embora e pergunta o que ele quer. Ele diz a Semal, que pede seu dinheiro: não tenho dinheiro. Reizur chega à casa de Ugur à noite e pede que tragam as pinturas. Ele liga para Demir em pânico e informa sobre a situação. Não há como escapar desta vez. Eles substituirão as pinturas por falsas. Oiku se reencontra com seu pai, Demir, mas seu pai não o quer e, anos depois, os caminhos de pai e filha se cruzam inseparavelmente. Oiku é uma garota inteligente e conscienciosa. Seu pai, Demir, é um mentiroso e fraudador. Mesmo que Demir não seja alguém que possa ter um filho, Oiku está determinado a não desistir dele. Demir ganha a vida cometendo fraudes com seu amigo Ugur. Quando Oiku volta da escola para casa, ele não consegue acreditar no que vê. Porque a tia dele desocupou a casa e foi embora. Ao entrar em seu quarto, ele encontra sua mala e nela a carta que sua tia escreveu para ele.
Na carta, ela escreveu que não poderia mais cuidar dele e escreveu o nome e endereço do pai. Seu pai, Demir Göktürk, é um fraudador. Demir, que foi pego em seu último ato, é levado sob custódia pela polícia. Uyku pega sua mala e tenta descobrir o endereço de seu pai. Ele conhece Ugur, amigo e parceiro de seu pai, na escada. Ela diz a Ugur que é filha de Demir. Quando ele pergunta a Ugur onde está seu pai, Ugur não consegue responder a essa pergunta. Levando Uyku com ele, Ugur vai à delegacia com o advogado. Quando Ugur vai até Demir na cela e diz que encontrou sua filha e que a salvará, Demir grita e diz: "Não tenho filha." Comparecendo ao juiz, Demir diz que tem que cuidar da filha e quer dedicar sua vida a ela. O juiz também quer ouvir a história. Ele se opõe ao juiz, que diz a Uyku que não conhece seu pai, para que possam colocá-lo em um dormitório, e diz que quer morar com seu pai. O advogado solicita a libertação de Demir, e Demir, cuja sentença foi adiada, é libertado. Demir, que é libertado, manda Ugur levar a garota embora. Ugur diz que Uyku é sua própria filha e que tem que cuidar dela. Desesperado para escapar, Demir tenta dizer a Uyku que ele não é seu pai. Porém, quando Uyku quer contar a verdade ao juiz, Demir entra em pânico e diz que estava brincando. Eles vão procurar Uyku e sua tia. Ao chegar na casa onde fica com a tia, ele tenta abrir a porta, mas não consegue. Demir quer experimentar sozinho e quebra a chave. Ao tentar encontrar uma forma de entrar na casa, eles veem uma placa de aluguel na janela da casa. Quando vão à imobiliária, a verdade da situação é revelada. Ele liga para o número da tia de Uyku, mas o número não está em uso. Ele concorda com o pai, que diz que a tia também é uma fraude. Uyku, que está jantando com o pai, não quer fazer isso ao saber do plano do pai, que não quer pagar pela comida que come. Desesperado, a história conta que ele pode ir até a mesa de um dos clientes e contar sua sorte para conseguir dinheiro. A pessoa a quem ele vai é Candan. Candan, que a princípio não queria que sua sorte fosse lida, mais tarde é convencida, recebe sua sorte e dá dinheiro para Uyku. Uyku, que deu o dinheiro ao pai, pede que ele pague a conta. Voltando para casa com o pai, Uyku vê um cachorrinho na porta e quer cuidar dele. Demir se opõe dizendo: "Você encontrou uma casa, mas o cachorro está desaparecido?" Uyku, que se ressente da desordem e da sujeira na casa de seu pai, começa a limpar a casa. Demir pede que ele saia de casa se não gostar, mas Uyku se opõe e diz que não irá. Ele é um veterinário cordial. Ele fica chocado com um telefonema durante um parto. Quem ligou é advogado e diz que seu pai está morto. Quando Candan vai ao advogado, ela descobre que herdou dinheiro do pai. Mas ele diz que não aceitará a herança. Ele pede que a casa e outros imóveis herdados do pai não sejam vendidos. O advogado dá a chave da casa do pai. Ao saber que vai demorar para vender a casa por se tratar de um artefato histórico de segundo grau, Candan vai até a casa.